E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro. Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. Nosso lar. Capítulo 1. Nas zonas inferiores. Zona de perdidos em fuga e o medo do desconhecido. Notamos que André está em movimento constante, impelido pelo medo do desconhecido e da paisagem trevosa. A dúvida sobre o que mais iria encontrar naquela paragem e o medo da escuridão não lhe deixavam pensar com clareza. Esse fenômeno vem acontecendo desde que ele desencarnou em pleno sepulcro. Observem que essa informação nos leva a suspeitar já aqui no primeiro capítulo, que André morreu pelas vias do suicídio, não desencarnara logo após a morte do corpo físico. Os seus últimos laços físicos se desprenderam na sepultura, comum entre os suicidas. Daí em diante começou a viagem que relata. Desencarnar não é o mesmo que morrer. Morre somente o corpo físico e posteriormente o espírito, com o seu corpo espiritual, se desprendem molécula a molécula do corpo biológico. Quando todos os laços que o prendem ao corpo forem desatados, então dizemos que o espírito está desencarnado. Isso não quer dizer que até que todos os laços sejam desfeitos o espírito pode voltar à vida. Cessada a vida do corpo, mesmo o espírito estando preso ao mesmo, não é possível voltar à vida. Geralmente espíritos muito apegados ao corpo ou suicidas são levados junto com o corpo à sepultura. E sofrem a ação da decomposição, por ainda estarem ligados ao corpo, como feridas doloridas que não param de atormentar o espírito, muita vez levando à distonia mental. O rompimento desse laço que liga o espírito ao corpo antes do sepulcro, por parte de espíritos benfeitores não resolveria o problema, no caso de suicídio, ao contrário, lhe agravaria, podendo gerar um choque que levaria à ausência da consciência do espírito por tempo indeterminado, sem nenhuma vantagem moral para ele. Esse choque parece provocar mais tempo para a recuperação do espírito. Melhor a dor consciente, que educa, que a inanição que imobiliza o espírito prejudicando o seu progresso. Sem ter noção da gravidade da solicitação, o espírito André Luiz pedia a ausência da razão. O não ser, que é impossível. É a maior decepção do suicida, a impossibilidade de morrer e ter que sofrer a consequência do seu ato. Conforme codificou no Livro dos Espíritos o Allan Kardec, sobre o assunto. 957. Quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. André Luiz espiava a sua falta logo após a morte, desde o sepulcro. Mas não eternamente. O cansaço da revolta se transformará em alguns momentos em lágrimas sinceras. Como veremos no futuro do nosso estudo essa transformação do espírito André Luiz. Um grande abraço. Saúde e muita paz a todos e a todas. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, ative o sininho.